Oi pessoal, eu sou a Vitória Falcão, nutricionista. Eu sou pós-graduada em Nutrição Esportiva e Bioquímica Clínica, que foram duas áreas da nutrição que nunca me chamaram tanto atenção, me deram um ótimo embasamento também para a parte clínica, mas que eu precisei buscar um pouquinho além disso para poder ter mais conteúdo, para ter mais qualidade dentro dos meus atendimentos. E foi aí que eu comecei a conhecer um pouquinho da nutrição ayurvédica, da medicina chinesa, parti também para alguns estudos de alinhamento energético, da parte de chakras, e trouxe tudo isso para dentro dos meus atendimentos, no meu consultório, para poder ter mais essa questão de entender o meu paciente, entender as pessoas como se elas fossem únicas, né? Como se elas fossem realmente algo muito inteiro e não divididos por compartimentos, né? Eu tento trazer muito essa visão para dentro do meu consultório porque eu acredito que nós somos seres únicos e seres muito completos. E eu quero entender a complexidade de cada um para poder ter mais saúde, para poder passar mais saúde, mais qualidade de vida, aumentar a longevidade e poder trazer mais alegria também. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre imunidade, a influência da imunidade, da alimentação e da sua mente também, e como isso pode te trazer mais saúde, como isso pode te prevenir de algumas patologias e te trazer cada vez mais vida. Então, no começo da pandemia, todo mundo me perguntava o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço para melhorar a minha imunidade. Só que as pessoas esqueceram de lembrar que a imunidade é uma coisa que a gente adquire a nossa vida inteira. Não é uma coisa do dia para noite. Não é uma coisa que você acorda, você toma um shot e fala assim, meu Deus, agora a minha imunidade está boa. Então, a imunidade é uma coisa que a gente vem cuidando todos os dias, com diversos hábitos, com o nosso estilo de vida, com as coisas que a gente come, com as coisas que a gente pensa. E aí entra de novo essa visão integrativa, que é uma coisa que eu gosto tanto, né? Da gente não focar só no que a gente come, a gente focar no como a gente come, com quem que a gente come, o porquê que a gente come, a gente olhar para a nossa atividade física, para o desempenho do nosso corpo, para o desempenho da nossa mente. Então, existem várias estratégias que eu acho que são muito importantes da gente sempre pontuar e colocar direitinho no nosso dia a dia para poder ter uma imunidade boa. Imunidade, gente, é uma coisa que a gente tem que cuidar sempre. Por quê? Porque a gente quer viver bem, a gente quer ter sempre muito mais energia, muito mais qualidade de vida. E quanto mais a gente cuida da nossa imunidade, mais disposto e mais energético está o nosso corpo, para a gente poder desempenhar todas as nossas funções. Claro que, atualmente, essa imunidade está super em alta por conta do coronavírus. Mas a gente não pode focar só nisso. A gente tem que focar na imunidade realmente na vida toda, né? Porque é ela que vai ser responsável por não ter nosso corpo lá de pé, da gente ter uma sustentação, da gente ter bem-estar, da gente se sentir bem e poder fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer e tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Porque não existe nada melhor também do que a gente fazer algo que a gente gosta e fazer aquilo muito bem feito. Dentro do meu trabalho, do meu consultório, eu não sou uma nutricionista muito comum. Então, assim, peso e medida pra mim não é uma coisa que importa. Eu não costumo pesar e medir os meus pacientes. A não ser que seja uma pessoa que eu sei que tá precisando de performance ou de buscando realmente algum objetivo muito específico, mas porque eu gosto muito de trabalhar o porquê que a pessoa come, como que ela come, como que é a relação dela com a comida. E hoje em dia, inclusive, as pessoas que me procuram são pessoas que estão buscando melhorar a relação com a comida, que é o que eu gosto de trabalhar, que é a parte mental mesmo. Quando a gente está falando de ter uma imunidade boa, às vezes a gente fica focado só na parte da comida, ou só na parte dos shots milagrosos, dos melhores alimentos, dos melhores nutrientes, mas não é só isso. Porque uma imunidade boa, ela é adquirida com um corpo muito limpo, com um corpo que realmente está funcionando muito bem. Mas a gente intoxica o nosso corpo também com outras coisas que não são vindas da comida, que são os nossos pensamentos, que são as nossas emoções, que são as nossas sensações, são as pessoas que estão perto da gente. Ou seja, uma pessoa infeliz, ela tem uma propensão maior a adquirir qualquer tipo de doença. Uma pessoa que é muito angustiada, ela pode ter uma questão de asma, ela pode ter alguma outra patologia que está relacionada muito àquela sensação que ela está guardando dentro dela. Então, quanto mais forte é a nossa mente, mais forte é o nosso corpo e mais forte é a nossa imunidade. Eu falo que esses dois pilares da mente e da mente do corpo são os pilares que a gente tem que cuidar, mas é muito difícil a gente simplesmente virar uma chavinha e falar assim, mente, vamos lá, deixa eu chegar aqui em você e deixa eu cuidar de você. É complicado. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente trata o mundo grosseiro, né? Que é o mundo mais palpável, que é a parte física. Quando a gente está falando de tratar o pilar físico, a gente tem que pensar muito na alimentação, a gente tem que pensar na hidratação, a gente tem que pensar numa prática de atividade física, a gente tem que pensar nos nossos hábitos do dia a dia, porque são eles que vão mandar para eu ficar com um corpo bem legal, bem íntegro e bem forte,
para aí eu conseguir ter o sustento da minha mente. Então esses dois, eles estão muito ligados, só que primeiro, o mais fácil é a gente cuidar da nossa alimentação, do que a gente faz, do que a gente consome, das pessoas que a gente tá, dos relacionamentos, para depois a gente conseguir chegar na parte da mente. E eu falo que uma coisa que é muito legal é que quando a gente tá realmente com um corpo muito forte, com um corpo muito alinhado, todos os nossos sentidos, eles ficam muito apurados. Então o nosso paladar fica muito apurado, o nosso olfato, o nosso tato, tudo fica muito apurado e aí você passa a fazer escolhas tanto fisiológicas de alimentos, quanto mentais muito melhores. Então, quando a gente tá falando muito dessa parte da alimentação, existem alguns alimentos que eles são os queridinhos, né, realmente, pra gente poder ter uma imunidade mais forte, pra gente poder ter mais saúde. E também tem aqueles que são mais considerados vilões, né, que eu não vou nem falar que são vilões, porque eu acho que não existe alimento realmente vilão, mas que eu acho que são alimentos que a gente tem que dar uma evitada e consumir bem esporadicamente e com um certo equilíbrio. No caso, eu acho que o mais importante é a gente focar sempre em comer comidas de verdade, né? Que é a coisa que todo mundo mais fala, mas que assim, é fundamental e as pessoas às vezes não se apegam muito a isso. Quando eu tô falando de comer comidas de verdade, a gente come alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, hortaliças, coisas que a gente compra na feira, o alimento mais limpo possível, com poucos ingredientes, né? E evitar tudo aquilo que for muito processado, muito industrializado, com muito corante. Por quê? Porque esse excesso de corante, de químicos, o nosso corpo já não entende, né? O nosso corpo, quando a gente dá uma sobrecarga disso, a gente acaba consumindo com grande frequência e em grande quantidade, o corpo ele acaba causando aquela intoxicação, que é uma coisa totalmente contrária do que a gente quer para nossa imunidade, que é um corpo leve e um corpo clean, né? Então, a primeira dica que eu poderia dar é realmente comer comidas de verdade. Se a gente pudesse sempre fazer a comida mais fresca, evitar produtos congelados e poder cozinhar todos os dias, seria o melhor dos mundos. Mas eu sei que também é uma coisa um pouco mais difícil e complicada no dia a dia. Mas quanto mais clean, melhor. Então, essa daí eu acho que é a dica principal mesmo. Pensando em alguns alimentos mais específicos, que ficaram super em alta até nesse período que a gente está vivendo, a cúrcuma é um dos alimentos mais anti-inflamatórios que a gente tem. Então ele é muito bacana porque ele consegue combater radicais livres, ele consegue trazer uma questão de imunidade, de saúde muito forte para dentro do nosso corpo. E as pessoas não sabem muito bem aonde usar cúrcuma às vezes, né? E você pode usar em qualquer coisa que você quer. Então você pode temperar os legumes, você pode temperar um frango, você pode fazer arroz com cúrcuma, ou você pode fazer um shotzinho, né? Aqueles shotzinhos da imunidade milagrosos que estão sendo também, estão super em alta. Então você pode fazer um shotzinho de limão com cúrcuma, uma pitadinha de sal. Isso é ótimo já para você começar seu dia, para dar aquela desintoxicada e para você favorecer também essa produção de mais oxigênio para dentro do seu corpo, para poder eliminar um pouco dos radicais livres. Então a cúrcuma é maravilhosa. A gente tem também algumas outras especiarias que são muito bacanas. A gente tem canela, coentro, cardamomo e cominho. A gente fala que são todos esses Cs, né? As especiarias dos Cs. Por quê? Porque todos esses outros, eles também são extremamente bactericidas, eles são antivirais. Então as especiarias, às vezes a gente não coloca muito no dia a dia, mas quanto mais a gente consegue colocar, mais valor nutricional a gente tem. E não é só o valor do sabor, né? É um valor de realmente eles serem muito bactericidas, antifúngicos. Usar, por exemplo, uma canela, até para você fazer um frango, para fazer um peixinho grelhado é uma delícia. Então essas pequenas coisinhas, essas especiarias colocadas de uma maneira sutil no nosso dia a dia, elas podem trazer também mais saúde. Agora pensando nos alimentos mesmo. Cebola e alho, eu acho que eles são assim campeões. Tanto que eu sempre falo para todos os meus pacientes, para os meus amigos, tudo isso, não consuma cebola e alho no dia a dia. Por quê? Isso daí é uma coisa que todo mundo fica muito em choque. Porque cebola e alho, eles são considerados assim um dos maiores antibióticos que a gente tem. Se a gente consome isso com frequência, a gente perde o efeito desses antibióticos. Só que o brasileiro tem muito essa mania de refogar tudo com cebola e alho. Só que se a gente troca essa cebola e alho por aquelas especiarias para um refogado, a gente pode ter os benefícios da cebola e do alho quando a gente realmente precisar numa questão de aumento da imunidade, né, para combater esses vírus e as bactérias. Então, tentem não consumir tão frequentemente, tão diariamente e tentem deixar isso para momentos mais esporádicos ou quando é uma receita que realmente exige isso. E no lugar da cebola e do alho para fazer um refogadinho, usar umas especiarias diferentes. No caso de quando a gente tem um corpo muito intoxicado, a gente sempre precisa trabalhar um processo de detoxificação. Esse processo de detox é um processo que o corpo já faz naturalmente, né? Nosso corpo ele vive em constante detoxificação
porque é um processo que ele faz automaticamente para poder se limpar e para poder manter o corpo realmente mais em dia. Só que quando as pessoas consomem muitos produtos industrializados, elas têm hábitos de vida muito ruins, consomem muita bebida alcoólica, cigarros, essas coisas, a gente tem que dar uma potencializada nesse processo de detox, né? E aí que entra mais uma vez a comida de verdade. Só que aí a gente tem que pensar em algumas vias de detoxificação que o nosso corpo ele pode tirar mais proveito. Uma coisa que eu acho muito fundamental nesse processo é a gente tentar minimizar o processo digestivo. Então, se eu tenho um corpo muito intoxicado, ele vai gastar muita energia já para fazer essa detoxificação. Só que eu não posso deixar ele gastar mais energia para fazer digestão. Por isso que algumas dietas detox, elas são mais baseadas em líquidos, né? Só que para algumas pessoas acaba sendo muito difícil, né? Ficar sempre suco, sopa. E aí, o que a gente faz? A gente tenta fazer alimentos mais pastosos. Então, vou fazer um purezinho de batata, vou fazer um suco verde, eu vou fazer um creme de espinafre. Nesse caso, a gente tem que usar e abusar de legumes, principalmente dos verdes escuros, das hortaliças. Então, couve, espinafre, escarola, acelga, agrião, rúcula, todas essas, elas têm uma potente ação também e elas têm bastante ferro e vitamina K. Então, elas são muito importantes para a gente poder trabalhar esse processo de detoxificação. Existem os chás também que a gente pode usar, que são muito bacanas, né? Então, um chá de boldo, um chá de folha de abacateiro. Por quê? Porque tanto o boldo quanto a folha de abacateiro, elas são responsáveis por limpeza de fígado. E o fígado é uma das vias mais importantes que a gente tem de detoxificação. Se a gente quer realmente limpar o corpo, a gente tem que basear a nossa alimentação em comidas de verdade. E a gente tem que trabalhar bastante a hidratação, tomar esses chazinhos, usar algumas especiarias específicas e ir acompanhando. Porque quando a gente está falando de desintoxicar, a gente tem que fazer isso por um curto período. Porque senão a gente limpa muito o corpo e o corpo ele fica, inclusive, sem imunidade. Então, tudo tem que ser muito dosado, né? A gente tem que ter aquele equilíbrio para fazer o processo de detoxificação de uma maneira correta e depois introduzindo os alimentos de uma maneira também sutil e buscando cada vez mais qualidade dentro da alimentação. Essa questão, até sendo detoxificação, sendo um protocolo para imunidade, tudo isso é sempre muito individual, né? Essas são algumas dicas que eu acabo dando, que são dicas gerais, realmente, que qualquer pessoa pode pegar e fazer em casa. Mas para pensar dentro de um protocolo, de uma estratégia nutricional, é tudo muito individual. Até porque cada um tem uma necessidade, cada um tem uma preferência, cada um tem um gosto e tem uma rotina, né? E aí entra até aquela questão de assim, a preferência alimentar é uma coisa muito importante. Porque, como a gente falou anteriormente, a gente não intoxica o nosso corpo só com alimentos, a gente intoxica também com pensamentos. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não gosto de batata doce, mas eu não gosto mesmo, não consigo comer batata doce. Mas falaram que batata doce é uma coisa que faz muito bem. Eu não posso me obrigar a comer batata doce. Porque se eu pensar que eu vou comer alguma coisa que eu já não gosto, eu estou intoxicando muito mais a minha mente do que o meu corpo, né? Por mais que seja o melhor dos alimentos. Então, a gente tem que ter muito prazer no que a gente come. A gente tem que ter gosto, né? E eu falo que quando a gente tá realmente se nutrindo, né? Quando a gente come aquela comida que dá aquele furorzinho assim na barriga, que dá aquele friozinho, ai meu Deus do céu, comida boa. Isso é um sinal de que a gente realmente está comendo uma comida nutritiva, uma comida que é compatível com a gente, uma comida que me dá vida e que me dá energia. E um outro ponto muito importante, eu acho que a gente lembrar que depois que a gente come, a gente tem sempre que comer quantidades adequadas, né? Se a gente come em grande quantidade, a gente acaba sobrecarregando muito o nosso corpo. E a gente gasta muita energia para fazer toda essa digestão, e aí eu não vou ter energia para fazer outras coisas dentro do meu dia que eu preciso. Então, pessoas que comem muito no almoço e têm muito sono depois, tá aí a explicação. Por quê? Porque eu comi em grande quantidade, então eu não tô conseguindo fazer digestão, eu tô gastando toda a minha energia para fazer digestão, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar. E aí entra também aquela questão das porções do que a gente come, né? A ideia é o quê? É eu comer uma quantidade para eu ficar leve, para eu ficar bem, para eu ficar feliz, para dali a umas 2h30, 3 horas, eu ter aquela fominha de falar assim, opa, por aí, eu comeria aqui agora de novo. Se eu não comer, também tá tudo bem, mas eu comeria agora de novo. A gente nunca pode comer uma quantidade para o nosso corpo ficar, ai meu Deus, nossa, comi muito. Porque se a gente passou desse ponto, significa que o quê? A gente vai estar mandando muita energia para fazer digestão, aí meu corpo não consegue se recuperar de uma infecção, não consegue se recuperar de algum vírus, não consegue combater nada. Então a gente tem que ter tudo sempre muito alinhado e muito planejado, individualmente, óbvio, né? Como eu disse, cada um tem uma necessidade, para poder ter energia suficiente para desempenhar todas as funções do corpo. Então, toda essa questão do porcionamento é muito importante. E é uma coisa, assim, de muita percepção, né? A percepção da própria pessoa.
Porque o estômago ele faz isso, o estômago faz aquilo, né? Então as pessoas que estão acostumadas a comer isso, elas precisam ir reduzindo realmente para poder entrar num padrão legal que dê energia, mas também não deixe com fome. Eu acho que imunidade não é só alimentação, não é só bebida, não é só shot milagroso, são várias outras coisas que a gente pode fazer, né? As pessoas que a gente se relaciona também tem muito essa relação de aumento da imunidade. Porque a gente se relacionar com pessoas que em teoria são tóxicas, né? Elas acabam intoxicando o nosso corpo e aí a gente acaba tirando um pouco da nossa imunidade. Existem algumas dicas que eu gosto muito de dar para as pessoas que são para aumento de imunidade, aumento da vitalidade, que são meditação, respiração, sol e o ambiente que você tá. Respiração, gente, é uma das maneiras mais incríveis que a gente tem para adquirir prana. Prana significa energia vital. Quanto mais a gente respira, mais energia a gente consegue ter. Só que as pessoas, a gente vive hoje num ritmo tão acelerado que a gente esquece de respirar. A gente esquece e quando a gente se dá conta, a gente tá correndo tanto e não parou para respirar de fato da maneira correta. Pensando que nós temos 2 canais energéticos, um de cada lado, um do lado direito, um do lado esquerdo, e a gente tem um central. Só que esse central, ele só flui direitinho quando eu tenho o meu direito e o meu esquerdo funcionando bem. Quanto mais eu respiro, mais energia eu tenho. Quanto mais energia eu tenho, mais oxigênio eu tenho dentro do nosso corpo. E com isso, o que eu consigo fazer? Potencializar a minha imunidade. Então a respiração é uma das coisas mais importantes, inclusive para a energia e para a vitalidade também. A meditação, eu acho que é uma das coisas também mais fantásticas, porque a meditação ela traz muita percepção do seu próprio, da sua presença e a percepção do eu, né? Você consegue criar muito mais consciência, você consegue ter muito mais proatividade, você consegue ter muito mais clareza das suas escolhas. Quanto mais você medita e mais clareza você tem, mais você quer se sentir bem. Com isso, as suas escolhas alimentares, as suas escolhas de pessoas, as suas escolhas de roupas, ou do que você vai ouvir, ou do que você vai enxergar, são muito mais claras e muito mais saudáveis também. Com isso, a nossa imunidade também melhora. O sol, eu acho que é uma das coisas mais incríveis também, que entrou muito em alta agora, até por conta da vitamina D, né? Tomar sol é uma das coisas mais importantes, porque a gente consegue aumentar a síntese de vitamina D, e aí com isso também já foi muito comprovado cientificamente, que vitamina D e imunidade estão lá grudadinhos, né? O que acontece? O sol que a gente tem hoje em dia, ele é muito poluído, né? A gente vive no meio de uma cidade que tem muita poluição e a gente não consegue ter essa exposição 100% eficiente. O que eu indico? Nesse caso, eu sempre peço para fazer uma dosagem de vitamina D e aí a gente faz uma suplementação se for necessário. Se não for necessário, a gente tenta manter com sol, mas mesmo que a pessoa faça essa suplementação, ela se expor ao sol todos os dias um pouquinho é muito importante. Porque é aquela coisa, quando a gente tá no sol, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais aquecido do que quando a gente tá num dia frio, cinza de chuva, né? Então, essa exposição ao sol também é uma coisa que traz mais felicidade. Quanto mais feliz a gente tá, melhor a gente vive. E aí tem a questão da vitamina D e da imunidade. E por fim, seria o ambiente e as pessoas, né? Onde a gente está ficando, onde a gente está trabalhando hoje em dia, qual é o local que eu mais permaneço, né? E as pessoas que estão ao meu redor. Porque quanto mais agradável é aquele lugar, melhor eu me sinto. Quanto mais confortável eu tô, também mais energia eu tenho para fazer o quê? Para fazer todos os processos do meu dia a dia e para poder fazer processos internos também. Eu acho que tudo se pauta muito no nosso bem-estar interno. Quanto melhor eu me sinto dentro de mim, melhor eu vou passar isso pro mundo, né? Mais eu fico bem pro mundo. Então não é o mundo ficar bom para você ficar bem, é você ficar bem pro mundo ficar bom. Então essa coisa da gente cuidar muito do nosso interno, com a meditação, com os pranayamas, com práticas do dia a dia, são coisas muito fundamentais para a gente poder ter energia, para a gente poder ter bem-estar, para a gente poder ter felicidade. Porque isso reverbera e isso passa para o universo e aí, consequentemente, o seu corpo responde muito melhor. Primeiro, uma coisa que eu gosto de falar é pra gente nunca ficar dando tanto nome às coisas, né? As pessoas, elas têm muito aquela mania de falar, eu tenho compulsão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu não gosto de tratar uma pessoa como eu tenho compulsão, porque eu acho que é algo muito sério. Esse é um diagnóstico que sempre cabe a um psiquiatra ou um psicólogo, né? Nutricionista nunca pode virar e falar assim, nossa, você é uma pessoa compulsiva. Mas existe uma diferença também muito grande entre compulsão e impulsão, né? A compulsão é aquela coisa que a pessoa come desenfreadamente, com uma sensação de que ela realmente perdeu o controle, ela não consegue se controlar e depois ela vem com aquela coisa do peso, aquela culpa, aquele mal-estar do meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Então a compulsão ela é caracterizada por isso, por grandes volumes de comida,
se acontece com grande frequência, enquanto a impulsão é aquela coisa do meu Deus do céu, eu fui comer um pedaço de chocolate e acabei comendo a barra inteira. Que é uma coisa super comum, que é uma coisa que acontece, até porque a gente vive num mundo que é extremamente corrido, a nossa rotina é estressante, a gente tem milhões de coisas para fazer, às vezes a gente tá cansado, e a gente tem uma impulsão frente à comida que as pessoas às vezes se culpam e se julgam muito por conta disso. E eu não acho que seja um motivo para tanta culpa e tanto julgamento. Porque uma coisa que eu falo é que a gente nunca come só porque a gente tem fome. E a gente tem que tirar essa ideia da cabeça. A gente come sim porque a gente tá triste, a gente come sim porque a gente tá feliz, a gente come sim porque a gente vê outra pessoa comendo e a gente come porque é gostoso, né? Então, às vezes, essa impulsão de ir lá e comer uma barra de chocolate é porque eu tava com vontade, né? Só que eu passo tanto tempo me privando que a hora que eu como a barra de chocolate, eu vou lá e falo assim, nossa, eu não deveria ter comido, aí eu fico com toda aquela culpa, todo aquele peso. Não tem problema. A compulsão, ela realmente não tem esse critério de seleção alimentar, né? A pessoa, ela se sente muitas vezes angustiada e querendo preencher algum vazio. A compulsão tá sempre muito ligada a isso, né? Querer se preencher de alguma coisa. E aí, às vezes, ela vai sentar para fazer uma janta e ela come aquilo, mas aquilo não foi o suficiente para preencher ela. E aí ela começa a abrir a geladeira e vai comendo qualquer coisa. Então, tem muitos relatos de pessoas que comem feijão frio, come feijão com pão, come farinha e come qualquer tipo de bolacha. E coisas que às vezes nem faziam parte da vida dela, né, do dia a dia, mas que tá simplesmente pelo fato de estar na frente dela, ela vai lá, pega e começa a comer, né, para preencher aquele vazio que a gente já sabe que a comida não preenche. E aí entra a diferença da impulsão, né? A impulsão, às vezes você come um pouco a mais, mas você tá comendo com um pouco mais de consciência, não necessariamente a consciência, mas você come aquilo que você realmente estava com vontade. Por quê? Porque eu fui para comer 2 quadradinhos de chocolate, fui lá e comi uma barra inteira. Então a impulsão e a compulsão, elas têm essa diferença, né? A compulsão, ela de fato é uma patologia, é uma doença, né? Que precisa realmente do auxílio de outros profissionais que não são só nutricionista. Inclusive, eu acho que nutrição, nesse caso, muitas vezes pode até piorar o quadro, né? Por isso que eu acho que é importante, nesse caso, buscar uma nutricionista mais comportamental, alguém que lide um pouco mais com as emoções, um psicólogo, pessoas que vão tratar um pouco mais das emoções, porque toda compulsão, ela tá sendo caracterizada mais com um vazio. Eu falo que o problema das pessoas, ela não é a comida. O problema é uma outra coisa que faz a gente cair pra comida. Então, se a gente conseguir chegar nessa outra coisa para tentar entender realmente mais as nossas emoções, a comida, ela vai ser só um pontinho, ela vai ser só mais alguma coisinha. E aí, quanto mais você entende as suas emoções, que aí o outro profissional, um psicólogo, por exemplo, pode auxiliar, menos você acaba indo para esse lado da comida. Só que muitas vezes, a comida, por ser uma coisa muito fácil, muito mais barata e rápida, é o primeiro escape que a gente tem. E também tá tudo bem. Só que a gente precisa tentar entender o porquê que eu tô ansiosa, ou porquê que eu tô estressada, e não simplesmente comer por comer. Eu tenho que tentar entender o porquê que eu estou fazendo isso, para depois ir lá e comer. Então, o problema não é o que a gente come, o problema é como a gente come, mais uma vez, né? Então, essa questão da gente ter essa consciência do mental, né, do que tá acontecendo por trás disso tudo, é muito importante. Eu gosto muito dos manipulados, mas para fazer a indicação, eu sempre dou uma olhada nos exames e nas queixas das pessoas, né? Por isso que é sempre muito individual, realmente. Eu gosto muito, eu trabalho bastante, mas muito voltado para cada pessoa. Que nem vitamina D é uma coisa que a gente sabe que a maioria das pessoas precisa, então a suplementação é muito necessária. Então existem alguns ativos que eles são meio básicos, né, que a gente dá para usar no dia a dia. Então vitamina D, magnésio, e dependendo da queixa da pessoa, a gente pode ir voltando para algum outro. A própria cúrcuma, que a gente usa às vezes como especiaria, a gente pode fazer ela manipulada numa concentração muito maior. Então, extrato de gengibre seco também. Então, a gente consegue pegar até aquelas próprias especiarias que às vezes a gente usa na comida, e se a gente quer dar um efeito um pouco mais potente, a gente consegue fazer ela de uma maneira manipulada, o que é muito bacana, né? Porque existem pessoas que às vezes não conseguem e que no dia a dia não conseguem ficar colocando as especiarias na comida, então acabam preferindo realmente ingerir isso em forma de manipulação. Mas é tudo sempre muito individual, e aí a gente tem que ver sempre qual que é a necessidade, qual que é a queixa dessa pessoa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tem bastante dica, muita coisa legal para vocês colocarem no dia a dia. Espero que esse conteúdo seja muito proveitoso e que a rotina de vocês mude um pouquinho a partir de agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem mais informações, meu Instagram é @nutri_vifalcão.
E para também o telefone do consultório é 11 98 999 0499. Queria agradecer muito também o convite da Manipulaê, foi muito importante para mim, para poder trazer um pouquinho mais desse conteúdo e dessa coisa gostosa para vocês, trazer mais saúde também, né?